Olá a todos, eu sou Mariana, eu faço parte do grupo de seletivistas de posse. Como algumas pessoas já podem ter visto-nos em manifestações, carreatas, né? Eu era professora do município, infelizmente, né, fui vítima da gestão fraudulenta do Wilton Barbosa, porque fizemos todos um processo seletivo, processo esse fraudulento, o contrato também, havia muitas fraudes dentro daquele contrato, como nós escutamos que era só uma mera formalidade pelo seu próprio advogado. E hoje eu venho, através desse vídeo, pedir a vocês que façam uma análise, né, olhando ao redor de toda a cidade de Posse, olhando cada setor e olhando também para nós seletivistas, que provavelmente fomos professores de algum dos seus filhos, né? Algumas crianças foram alunos nossos, que provavelmente pode ser seu filho, eu posso ter sido a professora do seu filho, e é por essas pessoas que hoje eu venho aqui falar, né? Pedir para que todos analisem com muito carinho o candidato no qual vocês irão votar, gente. Quando eu cheguei aqui na cidade de Posse, porque eu não residi aqui, o Wilton tinha acabado de ser eleito. E, assim, eu posso falar por mim que eu não carrego a culpa de ter colocado o Wilton no poder, mas não julgam as pessoas que acreditaram nele, né, e que deram seu voto de confiança para ele. Que, infelizmente, tenho certeza que essas pessoas também, olhando hoje em volta, olhando a situação do processo seletivo, né, essas pessoas também se arrependeram, mas errar, todos nós erramos. Então, hoje o meu convite é para que você, cidadão de Posse, faça uma análise minuciosa a respeito do seu candidato. Analise cada proposta, analise se são propostas reais, analise cada setor, né? Porque um gestor, ele pode prejudicar demais, né, a vida das pessoas, assim como a nossa foi prejudicada, e dos nossos colegas. Tem pessoas no nosso grupo, assim como nós, que passaram situações extremas e ainda estão passando. Tem pessoas que saíram daqui de Posse porque já não tinha mais condições, né, financeiras de se manter. Então hoje eu venho fazer um apelo para que vocês analisem o candidato no qual vocês irão votar. Veja bem as propostas. Esse pessoal do processo seletivo, gente, foram pessoas que estudaram, né? Foram pessoas que fizeram graduação, também fizeram a prova do processo seletivo, acreditando que era um processo seletivo real, acreditando que teríamos direitos reais. E quando chegou a época da pandemia, fomos mandados para casa em quarentena, porém, para esperar o momento da pandemia, né, dar uma estabilizada, como em vários outros locais, e que depois nós retornaríamos ao nosso trabalho. E o que aconteceu foi que quando chegou a época de retornarmos ao nosso trabalho, fomos reincididos antes do tempo. O contrato, assim, ouvimos dos advogados do Wilton Barbosa que o contrato era uma mera formalidade, que ele não tinha que ser seguido. Então, vamos fazer o possível para não colocar pessoas, né, que tem esse pensamento no poder, gente, porque é muito prejudicial, foi muito prejudicial. Foram mais de 50 famílias afetadas por esse ato desumano do Wilton. Hoje corre processo na justiça a esse respeito, né? E, infelizmente, tem candidatos que se solidarizam com a nossa situação, tem candidatos que se sensibilizam, porém, né, como houve reuniões com outros candidatos, com vários candidatos aí, né, com o pessoal do processo seletivo, e infelizmente teve um candidato que falou, que ele teve a audácia de falar que nós seletivistas sujamos a prefeitura com as nossas manifestações. Como prestamos serviços, né, fomos enganados, fomos jogados às traças, sem direitos, sem nada, sem 13º, sem férias, e nós que sujamos a prefeitura. E ainda tivemos que ouvir mais, que se eles ganhassem, nós que esquecêssemos o trabalho, né, de prestar serviço à prefeitura, que jamais prestaríamos serviço à prefeitura, pelo fato de nós termos sujado a prefeitura. Aí eu te pergunto, foram os seletivistas que sujaram a prefeitura? Ou foi o atual gestor que não cumpriu, né, com dignidade, com humanidade, os seus deveres como gestor? Foi ele que não olhou no coletivo? Foi ele que não se importou com
com a questão social, como nós mesmos falar que eles não estavam lá para discutir questão social. Gente, a questão social, ela é uma questão assim de suma importância, porque quando acontece esse tipo de situação, né, pessoas ficam, pessoas ficaram em vulnerabilidade. Foi e tá sendo muito triste, sabe? E chegar, você acreditar que você tem um cargo, que você tem seus direitos, que estão resguardados, e quando você for correr atrás desses direitos, você ainda tem que escutar que você sujou a prefeitura porque você está se manifestando, porque você está se correndo atrás do seu direito, né? Então, assim, houve o candidato Bailon, mas o doutor Eltinho, né, que também foram um dos candidatos que fizeram reunião com o pessoal do processo seletivo, foi que ele disse para nós que se eles ganhassem na gestão dele, essas pessoas que fizeram esse processo seletivo passado jamais trabalhariam na gestão dele. Aí eu te pergunto, se eles forem eleitos, para onde vão essas pessoas que estudaram tanto, que fizeram pedagogia, que fizeram matérias específicas, né, para lecionar? Para onde elas vão? Porque não tem espaço para elas dentro da cidade de Posse. Então faça uma análise e não deposite seu voto nesses candidatos. E quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo propaganda para nenhum candidato, até porque eu e meu esposo, que é o professor Valdeir, que vocês já devem ter visto em vídeo, nós estamos analisando muito, nós estamos estudando demais a proposta de cada candidato, tá? Em vésperas de eleições, sim, em vésperas de eleições, nós estamos fazendo o possível para depositarmos o nosso voto em alguém que vai fazer pelo coletivo, em alguém que vai fazer além da educação, que vai fazer pela saúde, que vai fazer pela cidade inteira, gente, porque é um coletivo. Não adianta nós pensarmos só na educação, assim como não adianta nós pensarmos também só em determinada área. Então, o apelo que eu venho fazer hoje é este: analise minuciosamente, porque muitos desses professores, muitos desses serviços gerais, merendeiras desse processo seletivo, cuidadores, comissionados, muitos deles podem ter servido, inclusive, ao filho de vocês, né? São pessoas que podem ter ficado ali em tempo integral com o filho de vocês, assim como eu venho pedir também, né, aos pais dos meus ex-alunos, né, que sabem a dedicação, que sabem o carinho, analise demais. E outra, não vendam o seu voto, porque esse ato de vender o voto pode prejudicar muito, né? Pode não prejudicar você a curto prazo, mas a longo prazo vai prejudicar você e outras pessoas. Então, avalie minuciosamente. Estude sobre o seu candidato, tá? Estude mesmo. E o meu pedido hoje é esse: avalie o seu candidato, as eleições estão chegando, vote consciente, né? Vote pensando no coletivo. Não avalie só o bem, vou avaliar aqui o bem para minha rua, né? Se ele fizer um asfalto aqui na minha rua, ok. Gente, não é assim. Nós vivemos em uma sociedade, né? E vamos pensar como um todo. Avalie essas famílias que estão passando por momentos assim tão desagradáveis que eu prefiro nem citar, porque dói na alma, sabe? De você saber que são pessoas que deram sangue, que são pessoas que estudaram pra caramba para estarem da forma que estão agora. Então, eu venho pedir encarecidamente para que vocês avaliem, tá? E não depositem o seu voto nesses candidatos, porque vai ser muito prejudicial, porque infelizmente tem candidatos que só estão pensando aí em ganhar, né, agarrear algo para si dentro da prefeitura, e não é assim que tem que ser o pensamento de um gestor. O gestor, ele precisa pensar no coletivo, ele precisa pensar no social, e nós, como cidadãos de Posse, nós também temos que olhar, nós temos o dever de olhar, avaliar, estudar, pesquisar muito sobre o candidato que nós vamos depositar o nosso voto, para depois não olharmos agora, como estamos vendo, a situação atual de Posse, que nenhuma coleta seletiva não existe por causa de gestores como o Wilton, né?
E assim, foi muita verba, gente, foi verba demais. Não era para os professores estar nessa situação. O processo seletivo ele foi autorizado pelos vereadores, mas foi tudo feito de caso pensado. O Wilton aproveitou de uma situação, né, como nós também fizemos reuniões com os vereadores para saber por que não foi renovado. E eles falaram, não, foi renovado, estava tudo pronto, o Wilton não chamou vocês para trabalhar porque ele não quis. Ele chamou pessoas que estavam ali na base dele, gente. Chega disso, chega dessa politicagem, porque a gente paga a nossa faculdade, a gente paga pós-graduação, né? Estuda, dá o sangue dentro e fora da sala de aula para ter que ser uma troca de favores. E quando corremos atrás do nosso direito, né, somos taxados como estamos sujando a prefeitura, como nós ouvimos desses candidatos. E não é bem assim. Correr atrás do seu direito é um dever da sociedade, é um direito seu, é algo que ninguém pode tirar de você. Então, avalie demais, avalie minuciosamente, vote consciente, vote em pessoas que realmente tenham uma boa intenção, né, de melhoria para a nossa cidade, porque se não for assim, aonde nós iremos chegar? E desde já eu agradeço para quem assistiu esse vídeo, para quem nos ouviu até aqui, e fica aí essa reflexão. Muito obrigada.